Amém, queridos? Estão bem? Amém. Amém. Já deu para começar a presença do Espírito? Já deu para começar a sentir a presença do Espírito aí ou não? Amém. Amém. Eu não sei quanto a vocês aí, mas a minha oração, eu creio que Deus está fazendo isso, é que a presença dele inunde essa igreja. Não só a igreja, mas as pessoas que aqui estão. Porque às vezes a presença de Deus entra no ambiente, mas algumas pessoas ficam de fora. E às vezes quando eu vejo isso entristece meu coração demais. Porque isso quer dizer que aquela pessoa não está aberta para receber o que Deus tem para ela. E eu creio que isso aqui que Deus começou no louvor, que eu oro a Deus para que você já esteja recebendo essa presença aprovadora, essa presença maravilhosa de Deus, essa unção que já começou a ser derramada, que você já tenha começado a sentir no seu lugar, porque até o final do culto o que Deus tem falado é que isso não é nem o início que Ele tem para derramar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão com o boletim na mão, amém? Amém. Amados, Deus tem falado de maneira poderosa ao nosso coração, amém, amados? Amém. Todo final de semana, todo domingo, eu pelo menos tenho sido bastante impactado com as palavras que Deus tem trazido e com o que Deus tem feito nessa igreja, com o que Deus tem feito aqui nessa congregação. Eu tenho visto que Deus tem, os olhos de Deus têm estado postos sobre nós, e eu vejo que isso é algo que, para que Deus esteja fazendo isso, o que acontece é que Deus tem que ter algo proposto para nós. E o que Deus tem falado ao meu coração é o seguinte: eu conto com vocês. Por isso que Ele tem derramado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais unção Ele derrama. Só que eu tenho um negócio para começar a dizer a respeito dessa palavra que nós vamos estar pregando hoje, que eu já venho falando há um tempo, volto a repetir. Quanto mais unção Deus derrama, você pode ter certeza que mais perseguição a tua vida vai atrair. Por quê, pastor? Porque unção, ela traz perseguição. O diabo não está contente quando ele vê um servo de Deus cheio da unção de Deus. Porque quando ele vê um servo de Deus cheio da unção dele, o que acontece é que ele não tem brecha para entrar. Uma pessoa cheia da unção de Deus, quando ele abre a boca para falar, ele abre a boca para falar o que Deus tem para falar. Portanto, se cumpre. Amém, queridos? Então, amados, Deus tem nos impactado de maneira tremenda, com palavras maravilhosas, que têm sido assim bem edificantes nas nossas vidas, baseado numa palavra, numa profecia que foi dada desde o início do ano. E nós temos caminhado, que é uma vida sem limites em Cristo Jesus. Deus tem nos levado a viver essa vida ilimitada nele, a viver uma vida completamente fora do padrão que normalmente um ser humano está acostumado a viver, não é verdade? Amém, queridos? E hoje Deus tem para falar algo mais profundamente conosco. O título da mensagem de hoje é: do fundo do poço, a profeta das nações. Quando eu olho para esse título aqui, isso chega a causar um frio na espinha, viu, querido? Porque normalmente o que eu vejo é quando uma pessoa bate no fundo do poço, é muito difícil ela se levantar. Só que há um problema muito maior. Muitos já bateram no fundo do poço, mas não reconhecem que estão lá. Porque muitas vezes esse fundo do poço, a aparência não é realmente o fundo do poço. Porque o diabo, querido, a Bíblia diz que ele cega o entendimento das
Pessoas. Portanto, eu acho muitas vezes que eu estou no caminho certo. E a gente vai ver que até o final da palavra, a gente vai ver que muitas vezes nós andamos no caminho certo, mas Deus permite que a gente bata no fundo do poço. E você pode perguntar, mas pastor, por que Deus permite isso se Deus me ama? A palavra diz assim, ó, que nós somos vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Uma pessoa cheia da unção de Deus, uma pessoa que recebe dons de Deus, o que acontece é que ela corre um risco grande, sabe? Ela corre um risco muito grande dela achar que é ela que está fazendo. E às vezes Deus permite que a gente bata no fundo do poço, para que a gente reconheça que nós sem Deus, querido, nós não somos absolutamente nada. Deus permite para que a gente saia dali, e não só você, mas todos que estão ao teu redor vejam que o Senhor é Deus. Então, amados, preste atenção, porque o versículo base dessa mensagem se encontra em Jeremias 38, versículo 6, a parte B do versículo, que diz assim: baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Quantas vezes a gente não vê isso no dia a dia dos seres humanos, não é verdade? Às vezes a pessoa abre uma companhia, ela vai bem, de repente ela começa a afundar. Quando você vê, aquela pessoa se vê na lama, porque a companhia afundou. Muitas vezes você vê a pessoa num casamento, caminhando, e chega um certo momento onde a pessoa fala assim: eu quero divórcio. O casamento acabou de afundar na lama. Só que eu quero começar dizendo que em Deus, somente em Deus, nós temos saída para essa lama. Quando a gente entra nesse lamaçal, somente Deus pode nos tirar daí. Não há outro, não há ninguém, não há nada que possa nos tirar desse local a não ser Deus. Amém? Hoje, como você viu no versículo base, se encontra no livro de Jeremias. Nós vamos estar falando sobre esse homem de Deus hoje. Um homem, querido, que vocês vão ver que ele tinha tudo para dar errado. Um homem que passou por situações e circunstâncias que você nem sequer sonhou em passar. A ponto desse homem, um certo momento, parar e falar assim: quer saber de uma coisa? A partir de agora eu não falo mais nada. E sabe o que acontece, querido? Logo em seguida ele fala assim: mas quando eu penso em me calar, vem um fogo dentro de mim que não me permite ficar calado. A gente vai ver e vai aprender com a vida de Jeremias, que muitas vezes a gente não entende o chamado de Deus, mas Deus tem um chamado para nós. Muitas vezes eu olho para a minha vida e eu acho que eu não sou nada, que eu não sou capaz. E não somos mesmo. Eu não sou capaz, querida, humanamente falando, de pastorear a igreja nenhuma. Mas eu tenho me submetido, tenho me esforçado para me submeter àquele que é o meu pastor. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Esse nada vai me faltar, viu, que tem a ver também com comida, com as coisas materiais, né? As coisas necessárias da vida, que Deus sabe que a gente precisa. Mas tem a ver com te preparar para algo que Deus tem proposto. Me preparar. Se Deus tem uma obra, querido, e Deus vai entregar ou entregou na tua mão, não olhe se você é capaz ou não.
Simplesmente se submeta a Deus, se entregue na mão do Senhor e permita que Ele te capacite. Amém, queridos? Amém. Então, amados, eu queria começar falando um pouquinho sobre Jeremias, que, para início de história, Jeremias ele não foi permitido casar, viu, querido? Deus não permitiu que ele casasse. Outra coisa é que a mensagem que ele teve que transmitir era tão severa, querido. Era palavra de justiça, era só tapa na orelha, querido. Não tinha uma palavra assim, alegre. Tipo assim, alegre-se, ó filho de Israel. Não tinha isso, sabe? Alegre-se, ó filha de Sião. Não tinha isso. Era só chapuletada no quengo. Você está entendendo, querido? Que ao transmitir essa mensagem, o que causava era amargura, querido, no coração de Jeremias. Você sabia disso? Jeremias não ficava contente em transmitir, amados, essas mensagens. Isso causava amargura no coração dele, como deveria causar amargura em todo e qualquer coração de servo de Deus. Tem pessoas que se alegram, sabe? Quando vê Deus disciplinando alguém, fala, é isso mesmo. Tem que descer um raio na cabeça. Que isso, meu querido? Isso não é coração de servo de Deus. Um coração de servo de Deus é falar assim, Deus tem misericórdia desse povo. É fazer como Abraão, que intercede. Deus, espera aí, se eu achar 50, o Senhor não destrói Sodoma e Gomorra. Se você achar 50, Abraão, eu não vou destruir. Aí Abraão começa a negociar, viu que 50 era demais. E aí 45, e vem descendo até 5. Se você encontrar 5, eu não destruo. O servo de Deus é aquele que ele tem sentimentos, mas os sentimentos não é por causa do que fazem com ele. O servo de Deus não se importa com o que fazem com ele, porque se você é servo de Deus, se eu sou servo de Deus, o que estão fazendo conosco, amado, não estão fazendo conosco, estão fazendo com ele. Portanto, eu não me importo. Você está entendendo, igreja? Amém? Então, queridos, presta atenção, que ao entregar as mensagens que Jeremias entregava de julgamento, feria muito o coração dele. Para vocês terem ideia, querido, o ministério de Jeremias, para que vocês entendam, não foi aceito pela sua própria família. A sua própria família, querido, não aceita o ministério. Não precisa me responder, não. Tem alguém na tua família, querido, que vai de encontro ao que Deus tem proposto para você? Não precisa me responder, não. Só examina aí, só dá uma checada. Porque isso aconteceu com Jeremias. Mas Jeremias não se abala com isso. Jeremias não se abalou com isso. Então, amado, preste bem atenção. Os seus patrícios, seus patriotas conspiraram também contra ele. O povo, querido, o que acontece? O povo de Jerusalém também conspirou contra ele, sendo por fim, amados, açoitado, acorrentado no portão de Benjamim. Depois de um tempo foi solto, mas após ser solto, um tempo depois foi agredido, com risco, querido, com risco de perder a própria vida. Vai vendo quem é Jeremias. Estou dando uma passagem rápida. Tem uns pontos que a gente vai ver mais profundo, mas eu estou passando rapidamente para que você entenda a caminhada de Jeremias. Sofreu, querido, prisões diversas. Na queda de Jerusalém foi solto por Nabucodonosor. Ajudou o novo governador. Mas logo que esse novo governador morre, Jeremias viu-se obrigado a acampar sem querer os refugiados, querido, ao Egito, onde encontrou a morte por apedrejamento. Ele faz o bem e foi apedrejado. O ministério desse homem, querido, durou 40 anos, cerca de 40 anos. Além do próprio livro de Jeremias, Jeremias também escreveu mais um livro que é Lamentações. É conhecido, ele está entre os 2 maiores profetas que foram conhecidos em Israel. É ele e Isaías. Vai
recebendo a igreja, porque você vai ver que pelo posicionamento dele, onde é que Deus o colocou, como é que esse homem foi conhecido e o que é que ele fez. Ele não se abalou com as circunstâncias, ele não se moveu pelas circunstâncias, e muito menos por sentimento, mas ele se movia pela palavra que saía da boca de Deus. Você tem a Bíblia na tua mão, não tem, querido? Deixa eu falar um negócio para você. Esse livro maravilhoso que Deus deixou para nós, isso aí são palavras que saíram da boca de Deus para a minha vida e para a sua. Por que a gente não obedece? Vamos aprender com Jeremias, querido, amém? Amém. Amado, Jeremias foi chamado para o ministério profético, ainda muito jovem. Só que ele foi chamado para uma grande obra, para que pelo poder de Deus ele pudesse romper limites, amém? Amém. E Jeremias, querido, ele rompeu os seus limites. Para que você entenda, o nome Jeremias já começa falando algo, porque significa Jeová designou. Então já era algo que estava proposto. Deus já tinha algo proposto para a vida desse homem. Ele já foi escolhido, chamado por Deus muito jovem, ou seja, foi avisado por Deus muito jovem, mas Deus já havia escolhido muito antes. E olha o que diz Jeremias 1, querido. O versículo 4: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então presta atenção. Jeremias, Deus fala com Jeremias e o chama dizendo: agora é o tempo. Quando Jeremias era muito novo. Tem alguns historiadores que dizem que ele começou ainda adolescente, outros dizem que ele começou em torno dos 20 anos, mas isso não importa. O que importa é o que a Bíblia diz, que diz que ele começou muito novo, muito novinho ainda. Onde ele mesmo, aqui no versículo, vocês vão ver o que sai da boca dele, que ele acha assim: querido Deus, mas acho que não vai dar muito certo não. E Deus está falando assim: meu amado, presta atenção, eu não te escolhi agora. Deixa eu falar uma novidade para você, Jeremias. Eu te escolhi ainda antes de você ter forma no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, a unção já tinha caído sobre a tua vida. Eu olhei para você antes de você nascer e falei: é você, querido. Então, amado, presta atenção, porque é muito comum a gente não entender o ministério de Jeremias. Que ministério é esse? Que situação é essa? Deus escolhe para o cara só passar situação ruim. Deus chama ele antes ainda dele ser. Sabe o que acontece? Sabe o que a gente não entende? Eu vou te explicar o porquê que a gente não entende, tá? Porque o que acontece hoje em dia é que a gente corre atrás de profeta, de profecia. Fica igual macaco pulando de galho em galho, sabe? De igreja em igreja, procurando profecia. E o que tem acontecido hoje é profetada. Não é profecia. Não saiu da boca de Deus. Você está entendendo, querido? Tem profeta se levantando assim, a mulher está grávida com o barrigão, querido, está com 8 meses de gravidez. Ele olha e fala assim: veja que estás grávida. Querido, isso não é profecia, está grávida, está com a barriga não, meu amado. E a profecia se prolonga. Quer ver a prolongação da profecia? E te digo mais: é homem e se duvidar vai ser mulher. Que profecia é essa, querido? Quer ver outra profecia que tem sido feita muito nas igrejas? Venha para Jesus. Vem aqui para a igreja, que essa igreja aqui é boa, você está entendendo? Dê o seu dízimo e você vai ver que o seu problema financeiro acabou. Isso não está na palavra. Porque não adianta, querido, você vir no altar, deixar o seu dízimo, a sua oferta, e você desobedecer toda a palavra de Deus. E você não querer compromisso nenhum com Deus. Não adianta dar dízimo. Você está entendendo, querido? Porque a palavra diz em Tiago que se eu obedeço algumas coisas e não obedeço uma coisa, eu me torno transgressor da lei.
Porque o mesmo que falou não matarás, falou não adulterarás. Portanto, se eu não mato, mas adultero, o que está acontecendo, querido? Eu sou transgressor da lei. Você está entendendo, meu amado? Amém? Então o que acontece, querido, é porque o ser humano hoje tem corrido atrás. Ah, fulano de tal vai estar na igreja tal. Eu deixo de ir no meu culto, onde eu estou enraizado, onde eu tenho me alimentado, onde Deus tem trazido para mim palavra de vida para ir lá. Aí chega lá, eu volto todo feliz. Por quê? Porque Ele me deu uma palavra que eu queria escutar. Veja bem, que ele não recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu uma palavra que ele queria escutar. Pronto. Quando a pessoa fala isso, eu já entendi tudo. Falei, pronto, então eu já penso logo. Falei, então não foi profecia. Não é verdade? Amém, querido? Então, amado, presta atenção no que diz, o que Paulo nos ensina, 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, amado, quando a profecia vem para a minha vida, vem para a sua vida, ela vem para nos dar crescimento. Mas antes de haver crescimento, tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento, para que a profecia se cumpra. Você está entendendo, meu amado? Amém. Amém? Então, quando Deus fala, querido, eu não vejo na Bíblia Deus falar com ninguém, em que quando Deus fala, e seja servo, que ele não se dobre diante de Deus. Servo que é servo reconhece quando a voz é de Deus. Já recebi propostas, sabe, querido? Antes de Deus nos conduzir para que eu e minha esposa tivéssemos aqui pastoreando essa igreja pela graça e misericórdia dele, nós tivemos aí rodando algumas igrejas, e o que acontece é que nós recebemos propostas, viu? Propostas que batiam com profecias que tinham me dado lá atrás, anos atrás. Mas preste bem atenção, que graças ao Senhor Jesus, os meus ouvidos naquele momento estavam abertos, e Deus falou assim: a proposta que está sendo feita a você não está vindo de mim. E era para estar à frente, viu, querido? Era para estar pregando. Então, igreja, preste bem atenção. Deus, quando Ele se aproxima de alguém para falar algo, quando é servo, querido, você treme. Quando não é servo, você pipoca e fala assim: é o diabo que está falando. Cuidado, igreja. Cuidado. Cuidado, porque às vezes Deus levanta um profeta que você olha para ele, ele é o menor da casa do meu pai, da casa do pai dele, sabe? Aí você fala assim: pode vir alguma coisa dessa criatura que está aqui na minha frente? Aí eu não creio muito, sabe, que no mundo espiritual, nas profecias. E sabe o que acontece? O diabo dá gargalhada e ri, porque ele toma vantagem. Ele fala assim: que bom, porque se não crer, o que acontece é que não vai receber o que Deus está falando, não vai ter mudança, não vai ter arrependimento, e o que acontece é que eu vou entrar arrebentando essa vida. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Então, amados, presta atenção. O profeta deve sentir o que Deus sente. Está no seu boletim isso aí, não está? O profeta deve sentir o que Deus sente. O profeta, ele tem que começar a sentir o que Deus sente, amado. Às vezes eu só sinto quando é comigo. Quando é com os outros eu não sinto nada. Tem que ser porque por mim, de mim, por mim e para mim são todas as coisas. A mim sempre e eternamente a glória. Amém. Isso não funciona no reino, querido. Profeta que é profeta, querido. Servo de Deus que é servo de Deus, sente o que Deus sente. E quando Deus olha, querido, para uma família, uma casa destruída, ou sendo destruída por Satanás, você não sabe o que Deus sente. Deus chora.
Deus sente misericórdia. E Deus está olhando para essa igreja hoje e está falando assim: o meu desejo é levantar cada um dessa igreja como profeta nessa nação. Amém. Amém. Só que para isso, querido, você tem que crer e receber. Amém. Recebo. Você está entendendo, igreja? Amém? Vamos caminhar em algumas coisas aqui, querido? Amém? Amém. Porque para ser profeta, às vezes fala assim: quer ser profeta? Quero, mas tem algumas coisas que você tem que vencer. Tem algumas coisas, amado, que você tem que passar. Tem algumas coisas que você vai ter, no caso algumas não, todas as coisas você vai ter que depender de Deus. E uma delas, querido, que a gente tem que fazer é vencer em segurança diante do chamado de Deus. Falei anteriormente e volto a falar aqui agora. O que acontece é que às vezes Deus me chama, eu falo assim: mas logo eu conheço uma pessoa, não vou citar aqui nome nem nada, mas tem gente que já conhece a história, em que um homem de Deus, numa certa vez, pregando, e ele olha para a pessoa e fala assim: Deus está derramando uma unção, e falou a unção específica que está sendo derramada sobre aquela vida. A pessoa fala assim: mas nesse mesmo momento que ela duvidou, tinha um outro do outro lado da igreja, falando assim na mesma hora, falou assim: Deus, eu quero isso para a minha vida. Quando ela duvidou e ele falou: eu quero, esse servo de Deus está na frente e falou assim: saiu de você e foi para ele. Cuidado, querido. Quando Deus entrega alguma coisa na tua mão, não duvide. Quando Deus entregar um ministério, quando Deus entregar uma obra na tua mão, querido, não duvide. Não fique inseguro. Olha o que diz Jeremias 1,6. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha só, querido, talvez você esteja relutando contra o propósito de Deus. Eu creio, amado, que Deus está me usando hoje como profeta para falar com você. Sabe o que Ele está falando para você? Pare de relutar. Pare de relutar, querido, de dizer que não pode. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, querido. Amém. Porque Deus, a obra que Ele começa, Ele termina. Amém. Ele chama Davi, querido, de trás das malhadas. Davi era pastor de ovelhas. Ele chama Davi para ser rei. Pastor de ovelha tem condição de ser rei, querido? Nenhuma. Você não vê Davi duvidando em nenhum momento. Sabe por quê? Davi sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você tem servido, querido? Amém. Glória a Deus. Jeremias 1, versículo 7, é o que o Senhor diz a ele. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor, quando te chama, querido, Ele te chama e Ele vai junto contigo. Ele não te deixa sozinho, Ele não te abandona, falando assim: ó, toma, agora faz, vai que é tua, Tafarel. Quando Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te instrui, te direciona e vai contigo. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Olha o que diz 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Querido, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é tremendo, porque o que a palavra está dizendo aqui, querido, olha só: Ele vai nos restaurar, Ele vai confirmar e Ele vai dar força a cada um de nós, para que a gente não esmoreça no meio do caminho, se eu não tirar os olhos do Senhor. Amém. Quando eu tiro os olhos do Senhor, querido, eu começo a esmorecer, eu começo a perder as forças. Por quê? Porque eu começo a olhar o que está ao meu redor, eu começo a olhar as circunstâncias. Eu agora fiquei desempregado, portanto agora não tem jeito, agora eu tenho. Você tem que olhar para o Senhor, querido. Você vai ver, você vai ler a história de Jeremias. A gente vai ver algumas coisas aqui, mas você vai ver a história de Jeremias, o quanto que esse homem passou. Sabe quantas vezes ele desistiu do Senhor? Nenhuma. Verdade.
Tem gente, querido, que quebra a unha do dedo mindinho. Aí fala assim, não, vamos mais à igreja. Querido, você está fazendo mal a você mesmo. Quem está andando para a morte a passos largos é você. Deus é Deus, querido, põe isso na sua cabeça. Deus é Deus. Sabe para que Deus precisa de mim e de você? Você quer que eu diga? Nada. Mas aprove ao Senhor. Querido, nós deveríamos nos sentir honrados, sinceramente, de sermos chamados pelo Senhor para pregar a palavra dele. Os anjos queriam fazer isso, querido. Vai ver, está na palavra. Os anjos queriam esse trabalho. Deus falou assim, negativo. Isso é para eles. Esse trabalho é para os meus filhos. Aí Deus entrega na tua mão, você fala, eu não. Que isso, querido? Ainda tem a coragem de dizer assim, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Entregou mesmo, querido. Porque se você entregou, você tem que parar de governar a tua vida. Entreguei a minha vida para o Senhor, mas você continua governando, então você não entregou, querido. Só saiu da sua boca assim, blá, blá, blá. Você está entendendo? Eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Vou lá, tomo banho de piscina, estava calor naquele dia e tal, e blá, 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 e essa coisa toda. E agora o que acontece é que eu leio a palavra, acho muito legal, levanto as mãos no culto, muito beleza, tal, entendeu? E o que acontece é que eu continuo vendo a vida do jeito que eu quero e bem entendo. Não entregou a vida para o Senhor, lamento lhe dizer isso, querido. Se você entrega algo a alguém e fala assim, toma, é seu, a pessoa vai fazer o que quiser com aquilo, sim ou não? Amém. Como é que eu entrego a minha vida na mão do Senhor e tomo a minha vida da mão dele de novo para fazer o que eu quero? Você está entendendo, igreja? Amém, amém, querido? Amém. Então olha só, sabe o que Deus quer fazer comigo, contigo, querido? Deus quer nos colocar sobre a rocha. Deus quer nos colocar sobre um alicerce que não se abala. É Ele, amado, quem nos suporta, é Ele quem nos guia, é Ele quem não nos deixa tropeçar em pedra alguma. É a presença dele na nossa vida, amém, amados? A segunda coisa, querida, é que o profeta, ele aprende a chorar pelo que Deus chora. Ele não só sente o que Deus sente, mas ele começa a chorar pelo que Deus chora. Amém, amados? Olha o que diz Jeremias 9, versículo 1. Se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Lamentações 1,16. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Amado, olha só que coisa, Jeremias estava querendo chorar dia e noite, sabe pelo que, querido? Pelos mortos do povo dele, pelas pessoas que morreram. Hoje nós entendemos isso e sabemos que morte é separação de Deus, amém, querido? Amém. Quando nós estamos desconectados, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra diz que nós éramos assim, nós vivíamos dessa maneira, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, amém, amados? Amém. Mas o que acontece é que às vezes a gente não entende dessa maneira. Eu vejo, querido, pessoas na minha família, pessoas na minha casa, eu vejo os meus amigos, todo mundo morto. Eu sou incapaz de botar o joelho no chão, a boca no pó e chorar por essas vidas. Por quê? Porque eu só sei olhar para o meu umbigo. Porque eu não consigo olhar para o que Deus olha, eu não consigo sentir o que Deus sente, e eu não consigo chorar pelo que Deus chora. E o que acontece, amado, é que com isso nós nos limitamos, porque passamos nossa vida a lamentar as coisas que sofremos, ou as necessidades que passamos. Eu vivo, querido, em torno de mim mesmo. Eu começo, não, mas eu estou passando por esse problema, eu estou passando por isso, mas eu também, mas eu também. Querido, você também o quê? Sua vida está na mão de Deus ou não está, querido?
Se está na mão de Deus, se preocupe com as coisas de Deus e deixa que Deus se preocupe com as suas. Igreja, vocês têm que começar, nós como igreja temos que começar a crer em Deus. Temos que começar a ser fiéis com o Senhor. Deus quer relacionamento com um povo fiel. Deus quer relacionamento com um povo que retribui. Você está entendendo, querido? Amém. Amém? Então, amado, presta atenção. O profeta nasce quando ele passa a chorar pelo que Deus chora. Aí começa a nascer o profeta. Quando eu começo a chorar pelas vidas, quando eu começo a chorar pela situação das pessoas, quando eu começo a chorar e a clamar por todos que estão ao meu redor. Presta atenção, querido. Pastor Júnior teve, e ele me contando essa história, isso me impactou demais. Que ele teve numa conferência, teve fazendo uma viagem lá para aqueles lados de Jerusalém, lá para aqueles, né, para aquelas terras onde Jesus andou e tudo. Existem igrejas cristãs lá, querido, crescendo, nascendo, igreja do Senhor Jesus, de maneira assim, avassaladora, de maneira tremenda. Igrejas avivadas, cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, se movendo no meio deles. Sabe o que o pastor Júnior falou comigo? Ele falou assim: pastor Zeca, a única coisa que eu não escutei naquele lugar foi oração pessoal. Assim, Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu não tenho comida. Deus, eu não tenho isso. Deus, eu preciso de roupa. Deus, eu. Deus, eu. Deus, eu. Ele não escutou isso lá. Sabe o que ele escutava? Deus, me dá as vidas. Deus, nos dá ousadia para pregar nesse lugar. Deus, nos dá poder para tirar da mão do inimigo essas vidas que estão acorrentadas e passando luta, dificuldade, perseguição, morrendo, querido, pelo nome do Senhor. E a oração não mudava. A oração não tinha nada a ver com eles, pessoal. Tinha que ver assim: Deus, me dá sanação. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. O profeta, ele se levanta dessa maneira. Ele chora pelo que Deus chora. Ele se comove pelas coisas que Deus se comove. Ele se move pelas coisas que Deus se move. Você está entendendo, querido? Talvez, querido, tenha uma pessoa que chora nesse momento. Eu queria te lembrar o que diz aqui em Salmos 35. Presta atenção. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você está aqui hoje, amém? Amém. Deixa eu falar uma novidade para você que de repente você não saiba. Deus está mandando dizer a vocês que teve sempre alguém que estava chorando pela vida de vocês, por isso que vocês estão aqui hoje. Se vocês estão aqui hoje é porque teve intercessores, se levantaram profetas e falaram assim: nós não abrimos mão dessa vida para o Senhor. Portanto, querido, se fizeram com a sua vida, por que você não vai fazer com as dos outros? Não desista. Ah, pastor, mas eu já oro pela vida de fulano ou ciclano há tantos anos. Não desista, querido. Não desiste, não pare de crer. Porque os planos de Deus, eles se cumprem. Amém. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente vai chorando, sabe, querido? Quando a gente vai chorando pelas pessoas e vai clamando por aquelas vidas, tem promessa. Olha o que diz Salmo 126:6. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Ou seja, você vai chorando, vai semeando, chorando pelas vidas, vai profetizando, vai abrindo a tua boca, vai pregando a palavra do Senhor e vai chorando por aquelas vidas, vai clamando por elas. O que acontece é que a palavra está dizendo: quando você voltar, você vai voltar com júbilo, você vai voltar alegre, com a colheita, com aquelas vidas que você está pedindo na tua
Não, querido. Amém. Deixa eu falar um negócio para você que provavelmente você não sabe. Sabe essa igreja que você está aqui agora? Essa igreja começou a crescer quando eu recebi uma palavra profética do meu pai espiritual, pastor Júnior. E a palavra que ele me deu foi justamente esse versículo, esse salmo. Ele falou: pastor, vai andando, sai. Ele falou: semeia de manhã, de tarde e de noite, porque você não sabe qual é que vai brotar. Mas faça o seguinte: vai chorando, vai semeando e vai chorando, vai lançando a semente e vai chorando, porque a palavra está dizendo que aqueles que plantam, aqueles que semeiam chorando, eles vão voltar com cantos de alegria. Hoje eu olho para a igreja. Você pode chegar aqui, olhar e falar assim: mas pastor, não tem muita gente aqui não. Ô igreja, tá faltando abrir os olhos espirituais. Esse ministério começou com um casal. Se você olhar em porcentagem, você vê quantos casais nós temos aqui hoje, você vai ver, querido, em porcentagem quanto a igreja cresceu. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Deus é assim. Amém, querido? Glória a Deus. Terceira coisa, querido, que nós temos que fazer é vencer a tentação da popularidade, perdão. Olha o que diz Jeremias 1. Preste bem atenção. Versículo 9: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Querido, presta atenção na grandiosidade que estava acontecendo aqui com Jeremias, no que Deus estava entregando para Jeremias, querido. Era algo tremendo, era algo enorme. Sabe o que poderia acontecer com Jeremias aqui? Achar que ele era o cara, se preocupar com ficar um pastor famoso, sabe? Bem conhecido, porque fala muito bem. Porque o dom que Deus dá, o dom, a palavra diz que é irrevogável. Deus não toma de volta. Só que a pessoa se ensoberbece, sabe? Fica soberba, nariz em pé. Agora eu sou pastor. Pastor não desce a nível de ovelha. Então não vai ser pastor, querido. Se você não andar no meio das ovelhas, cheirando as ovelhas, se você não andar no meio dela, não tem como pastorear, querido. Se as ovelhas ficarem lá embaixo e você ficar no alto de um planalto, querido, de uma montanha, quando o lobo chegar, até você descer, as ovelhas foram destroçadas. Você está conseguindo entender, querido? Então isso não existe. Só que está preocupado com a popularidade. Já estou, pastor fulano de tal vai estar aí, ó. Aí, querido, as igrejas todas de Londres correm. Por quê, querido? Minha esposa falou algo certo aqui. Sabe o que acontece? Às vezes a gente reclama, sabe, querido, de outras religiões por causa de imagens, de escultura, sabe? As igrejas, amado, de Jesus hoje em dia estão adorando pastores, cantores gospel. O que fazem pela graça e misericórdia do Senhor, querido, não é deles. Presta atenção, igreja. Amém, queridos? Amém. Então, amado, presta atenção que o profeta fala o que Deus manda e não o que o povo quer ouvir. Hoje em dia a gente tem escutado muito isso aqui nas igrejas. Muito isso. Para mim, para que a minha igreja fique cheia. Quer dizer, não fica cheia, fica inchada, sabe? Porque as vidas estão vazias. Então começa a dar profetadas, que não são profecias, dizendo que você vai enriquecer, que você vai ficar milionário,
que você vai ter isso, vai ter aquilo, que não sei o que, e bababá. E quando você vê nas entrelinhas é mais ou menos assim: o Senhor é o teu escravo. Você pinta e borda com o Senhor, peça o que quiser e já está feito. E assim as igrejas vão enchendo. Aí chega aqui, aí fala assim, ó: antes da promessa tem uma primícia. Se você não cumprir, a promessa não se cumpre. Fala assim: eu não, que profecia é essa aqui? Vou embora. Eu quero nada com isso não. Mas eu não quero perder a popularidade. Além de querer ficar famoso, eu quero a minha igreja cheia. Então, portanto, deixa eu falar aquilo que o povo quer ouvir. Presta atenção, querido. Você não tem que falar o que o povo quer ouvir, você tem que agradar a Deus. Amém. Se você for falar o que o povo quer ouvir, você vai falar assim: faz o seguinte, não precisa nem vir ao culto. Faz o seguinte, quando você não puder vir ao culto, você me avisa. Quando eu sair daqui, eu vou lá e repito o culto na sua casa para você. Pronto. Não funciona assim, querido. Venha na igreja, dê o seu dízimo e viva a vida da sua maneira. Dê calote mesmo, continue mentindo. Seja 171, que não tem problema nenhum, porque você está dando dízimo, você está vindo aqui na igreja. Meu amado, o reino de Deus não é vir aqui bater o cartão. Deus não veio aqui formar religião, um grupo social. Ele veio trazer um estilo de vida. Portanto, é dia após dia. Eu tenho que viver a palavra todos os dias na minha vida. Não é de domingo em domingo. Amém. E o profeta, querido, ele se levanta para falar o que está na palavra, o que Deus manda dizer. É verdade. Infelizmente, o que acontece é que as igrejas estão escondendo a verdade hoje. Você está conseguindo entender, querido? Amém. E tem começado com charlotice. Tem começado, querido, não, para que ninguém fuja, para que o dízimo continue. Querido, você sabe quem suporta isso aqui? É Deus, querido. Aleluia. E eu me sinto honrado por Deus contar comigo para contribuir nessa obra. Amém. Você está conseguindo entender, amado? Amém. Sabe como é que nós fizemos o primeiro culto aqui? Você sabe quanto a gente tinha em caixa para pagar aluguel? Zero. Sabe o que Deus falou? Comece. Diga ao povo que marche. E o mar vermelho vai se abrir. Querido, o segundo mês estava lá o dinheiro, o terceiro mês estava lá e já começou a sobrar. Eu falei: que é isso aqui, Deus? Você sabe o que? Você acha o que, querido? Quem faz isso são os homens? Se você acha que são os homens que fazem isso, você me avisa no final do culto para que eu ore por você. Mas não é homem não, querido. Isso é Deus. Amém. Eu creio no Deus que eu sirvo. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, querido, o profeta é esse que se levanta para falar aquilo que Deus manda dizer. Jeremias 38, versículo 1 em diante diz: e ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. Jeremias estava falando o que Deus estava mandando dizer. Amém, querido? Amém. Olha o que acontece: assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Querido, para falar isso aqui tem que ser servo do Senhor. Para falar isso aqui tem que ser profeta. Sabe por quê, querido? Porque depois que tu abre a boca para falar o que Deus manda dizer, tem um preço. Tem um preço. Você está olhando aí, querido, para a igreja? Amém? Está olhando para essa congregação? Amém. Essas cadeiras aqui, querido, eram para estar cheias de pessoas. Você sabia disso? Amém. Mas felizmente, glória a Deus por isso, começou a ser pregado o que saía da boca de Deus.
E o reino de Deus é para valente. Covarde não tem vez, não. Querido, para falar isso aqui que Jeremias falou, tem que ser valente. Sabe por quê, querido? Porque logo depois tem um preço a pagar. Tem pessoas que já vieram aqui e foram embora. Por quê? Acharam demais. Eu não quero deixar de ser um 71. Eu não quero deixar de ser mentiroso. Eu não quero deixar de viver a vida do jeito que eu quero e bem entendo. Eu não quero deixar de trair o meu cônjuge. Eu não quero deixar. Então, querido, sabe que aqui a gente tem caminhado, tem se esforçado para viver a igreja de Atos. E que ele não vai estar sozinho. Olha que coisa. Aí ele foge, por quê? Para que ninguém veja o erro. Lembra de Adão quando caiu? Qual a primeira coisa que Adão fez? Procurou fugir, se esconder, querido. Quando ele escutou os passos do Senhor vindo no jardim. Quem está em pecado foge. Quem tem um coração de servo não foge não. Fica lá e paga o preço. Por quê, pastor? Porque sabe que Deus é Deus. Se ele fez o que Deus mandou, querido, Deus, ele começa a boa obra, ele termina. E ele quando fecha com chave de ouro, querido, fazendo algo tremendo, em que as pessoas ficam impactadas. Olha só, querido, o preço a ser pago. Jeremias 38, versículo 4. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pôde opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Amados, alguns dos personagens mais conhecidos na Bíblia chegaram, amado, ao fundo do poço. Um lugar de solidão, de dor, de sensações, amado, horríveis. Tem vários que passaram por isso. Jó foi um deles. José do Egito foi outro, querido. Você está conseguindo entender, amado? Davi, chega um certo momento que parece que Davi está sozinho, vai para dentro de uma caverna, se junta com gente que para a sociedade era a escória da sociedade. Você está conseguindo entender, amado? Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Situações horríveis, amado, como Paulo e Silas, quando foram jogados na prisão. Então a gente vê, querido, biblicamente isso acontecendo com vários homens de Deus, com vários profetas, com vários servos de Deus. Vários deles aconteceram isso. E olha o que diz, Salmo 102:7. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. O que acontece é que muitas vezes a gente entra numa situação dessa e um sentimento vem no nosso coração. Mas presta atenção, Deus permite que a gente fique sozinho, querido, um certo tempo, para que a gente possa pausar um pouco. Às vezes eu vou caminhando, como foi a situação de Elias. Elias faz tudo aquilo, querido, faz descer fogo do céu, mata os 400 profetas de Baal, faz coisas maravilhosas, milagres, prodígios, maravilhas. E olha o que acontece, quando Jezabel se levanta, querido, dizendo que vai matá-lo, ele esmorece e vai para o zimbro. O que é isso, querido? E pede a morte. E eu vou ser sincero para vocês, Deus permite. Por quê, pastor? Para que a gente não se soberbe, para que a gente não venha a ser soberbo, para que a gente não fique soberbo, achando que quem fez cair fogo do céu fui eu. Deus permite para mostrar para você e para mim que Ele é Deus.
permite, porque às vezes eu estou muito ocupado com as coisas da vida. Aí Deus tira o meu trabalho, Deus tira tudo, querido. Eu fico o dia inteiro dentro de casa para ver se eu tenho tempo de buscar Deus. Por quê? Porque eu estou muito ocupado. Pronto, Deus te desocupa. Pronto, perde o trabalho, perde tudo, fica sem dinheiro, pronto, acabou. Agora você tem tempo de sobra. Aí entra em desespero. Aí é nesse lugar aí que Deus quer entrar. É nesse lugar que Deus quer ter um encontro, queridos, comigo e contigo. Amém. As coisas acontecem, querido, na nossa vida para que a gente cresça. Já viu a pessoa falar assim: puxa vida, aquele cara só tem tamanho e só tem idade porque parece uma criança de 5 anos de idade. Já viu isso? Não. Porque não cresceu. Querido. No reino de Deus, para ter crescimento, você vai passar por luta. Por quê, pastor? Porque Deus quer provar a tua fé. Deus não te dá tribulação. Deus prova. Para ver se você é aprovado. Você está falando para todo mundo: eu creio, eu creio, eu creio. E aí acontece como diz na palavra, que o diabo ele entra na presença de Deus. Você sabia disso? E fala assim: ele está falando que crê porque ele tem tudo. Tira para ver se ele crê mesmo. Como fez com Jó. E aí, querido? Será que eu continuo crendo? Oh, Jesus. Fala a tua igreja assim. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, da fã de Elias. Elias foi o único profeta, amado, a enfrentar os profetas de Baal. Jonas, lembram de Jonas? Amém. Foi sozinho pregar em Nínive. Foi ninguém com ele não, querido. Lembra do nosso Senhor Jesus? Amém? Enfrentou o diabo e a cruz sozinho. Talvez, eu não sei que situação você está passando hoje, mas pode ser que hoje você se sinta sozinho. Deus está mandando te dizer que você não está sozinho. Amém. Nós só ficamos sozinhos quando nós queremos. Porque Deus está sempre disposto e disponível para estar presente em nossas vidas. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Olha o que diz Lamentações. Foi um livro de Jeremias 3, 52, 53, diz assim, olha: aquele que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho, procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. Querido, olha o que Jeremias está dizendo aqui, mano. Sem motivo nenhum, inimigos pegaram ele e fizeram o quê? Jogaram numa cova. Você já passou por situação assim, querido? Já? Estou sendo injustiçado no meu trabalho. Não tem motivo para o meu patrão fazer isso. Está recebendo aí, igreja? Não tinha motivo para fazer o que fizeram com Jeremias. Mas fizeram. E Deus permitiu. Para quê? Para que você cresça, querido. Para que Jeremias crescesse. Para que Jeremias aprendesse. Para que o caráter fosse moldado. Nosso caráter tem que ser moldado. Sabe, querido? E Deus usa as circunstâncias dessa vida muitas vezes para poder moldar. Ele não se move pelas circunstâncias, mas Ele usa para que a gente seja moldado. Presta atenção, mas Jeremias foi jogado no fundo do poço pelos inimigos de Deus. Não eram inimigos dele. Presta atenção, igreja. O que a gente tem que entender é que os amigos de Deus são nossos amigos. E os inimigos de Deus são os nossos inimigos. E o que acontece é que daqui às vezes, o que acontece com a gente é que muitas vezes a gente se aproxima
dos inimigos de Deus, não dos amigos. Por que, pastor? Que isso? Eu não faço isso. Sabe o que acontece? Porque os inimigos de Deus vão falar o que eu quero ouvir. Preste bem atenção nisso. Os inimigos de Deus vão falar o que eu quero ouvir. Os amigos não. Os amigos vão falar o que Deus mandou falar. Os amigos de Deus vão falar o que Deus mandar dizer. A pessoa fala assim: meu amado, eu lhe amo muito, mas o que você está fazendo é errado, você está em pecado, e o diabo está querendo ceifar a tua vida. Pronto. Não vou mais nessa igreja não. Por quê? Porque me deu uma palavra dessa. Ô meu amado, que isso, querida? Presta atenção, igreja. Todo mundo que vem com essa palavra assim, doce, mansinha, sabe? Aquilo que a gente chama de conversa de Cerca Lourenço, você sabe como é que é? Cuidado com essas conversas. Cuidado, porque às vezes, amado, até mesmo as pessoas da nossa própria casa, da nossa família fazem isso, sabe? Não, mas eu nasci em berço cristão, meu tataravô era cristão, tataravô, bisavô, papai, agora eu. Então quer dizer, eu venho num berço cristão, é tudo uma família de pastores e tal, isso, aquilo. Presta atenção, meu amado. Veja através da palavra se eles são amigos ou inimigos de Deus. Porque não adianta vir à igreja, meu amado. Vir à igreja não significa que você é amigo de Deus. Ô Jesus, Jesus falou assim, ó. Jesus falou que já não vos chamo, para os discípulos, já não vos chamo servo, mas amigos. Por quê? Porque eles já sabiam o que Jesus queria, o que Jesus gostava, o que agradava ao Senhor e não. O que não agradava ao Senhor, eles não faziam. Se você é amigo de Deus, querido, se eu sou amigo de Deus, o que desagrada ao Senhor a gente não faz. Amém. Quando eu sou inimigo, desagrada a Deus, mas eu estou com vontade, é o que eu quero, portanto eu faço. Não é assim, querido. No reino de Deus não é dessa maneira. Você está conseguindo entender, mano? Para que você tenha ideia, não tem aí no seu boletim, mas Deus me deu aqui de última hora, está aqui no telão, Jeremias 12:6. Presta atenção no que acontece com Jeremias. Olha o que Deus fala com Jeremias. Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Que coisa, querido. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Olha o que Deus está falando com Jeremias aqui, querido. Que os irmãos falavam dele pelas costas. E Deus adverte o seguinte: não confie neles, ainda que eles venham, querido, com a conversinha, com a aparência de amigo. Cuidado, porque é cobra e vai te picar. Você está entendendo, querido? Presta bem atenção, igreja. A gente tem que começar a abrir os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. E começar a ter o filtro dentro da gente. Quando alguém fala algo para mim que me agrada, a antena parabólica já começa a girar na cabeça. Eu começar a olhar para a palavra e ver se aquilo ali agrada a Deus em primeiro lugar. Porque eu sou feito de carne. E às vezes agrada a minha carne, mas não é o que Deus quer. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então olha só, agora a coisa que acontece nesse momento é que Jeremias, amado, ele está atolado na lama. E sabe o que o diabo está falando no ouvido dele? A mesma coisa que ele fala para todo mundo que chega no fundo do poço. É assim, ó. Viu o que acontece com quem serve a Deus? Está vendo? Ó? É assim que Deus te paga agora. Tanto tempo servindo ao Senhor, olha onde é que Ele te deixou agora. Você está conseguindo entender, querido? Amém. E nessa hora, amado, é o seguinte: nós temos duas opções. Ou somos vencidos,
e morremos atolados nesse lamaçal, ou nós confiamos na palavra de Deus e com isso, como consequência, nós subimos e começamos a voar sem limite. O que você quer, igreja? Você quer ficar atolado na lama ou você quer voar com asas como de águia? Deus está aqui hoje e está olhando os corações. Deus sabe o que você quer. Só que se você decide ficar atolado na lama, o direcionamento é não faça nada, fique aí mesmo. Mas eu creio que Deus não te trouxe aqui à toa, não é verdade? Amém. Amém, queridos? Amém. E o que acontece é que Deus quer, e eu creio que isso está no seu coração, que você suba e você voe em lugares mais altos e que você viva uma vida ilimitada em Cristo. Amém? Amém. É isso que você quer? Amém, querido? Amém. Então tem uns passos a seguir. Você quer subir sem limite? Amém. Amém? Então presta atenção, porque pouco a pouco Jeremias descobre, querido, grandes verdades que na verdade lhe desenvolveram paz e júbilo à alma. E uma das coisas que acontece é que ele começa a descobrir, e a gente tem que começar a trazer para a nossa vida e entender que Deus nos ama e renova as suas misericórdias a cada manhã sobre nossas vidas. Amém. Deus te ama, igreja. Deus te ama. E a cada manhã a misericórdia dele se renova nas suas vidas. Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Deus te ama, Deus não vai te deixar no fundo do poço, querido. Amém. Só que você e eu, nós temos que crer nisso. Não adianta, amém, mas eu não creio. Por que, pastor, não creio? Porque quando está no fundo do poço, não crê que Deus te ama. E começa a dar ouvido ao diabo, falando assim: está vendo o que você recebe ao servir o Senhor? Está vendo? Adiantou alguma coisa você mudar as suas atitudes? Não adiantou nada, parece que piorou as coisas. Querido, presta atenção. Quando você começa a se submeter a Deus, a caminhar no reino, o que acontece, querido, é que o diabo ele fica endemoniado. Já viu isso? É um negócio assim fora do comum. O diabo ficar endemoniado deve ser um negócio assim de louco, não é verdade? É, querido. Mas ele fica louco. Você está entendendo, querido? Amém. Por que ele fica louco? Meu amado, porque ele está vendo você saindo do buraco, saindo da lama. E ele vai fazer de tudo para você voltar para lá. E para ele fazer você e eu voltarmos para lá, é só ele botar desânimo no nosso coração. Acabou. Você está entendendo, amado? Amém. Segunda coisa, Deus sofre quando eu sofro. Então presta atenção, se você está passando por luta, por dificuldade, por aflição, Deus está vendo, querido, e Deus está sofrendo junto contigo. Porque se Deus não se aparta de nós nem sequer um minuto, se eu sofro, Ele vai sofrer. Por quê, pastor? Porque Ele é Pai. Jesus falou assim: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Não é verdade? Então presta atenção, amado. Se nós que somos maus, muitas vezes quando nossos filhos passam por situações, nós sofremos junto com eles. Já houve situações que eu via meu filho quando era bebê, passava por situações, entrar no hospital, e eu falava assim: puxa vida, podia ter um jeito aqui de eu trocar isso com ele. Olha só, querido. Por que isso? Porque a gente começa a sofrer junto com o nosso filho. Se nós somos maus, nós temos esse sentimento e passamos por isso, quanto mais Deus, querido. Você está entendendo, amado? Quanto mais Deus. Olha o que diz Lamentações 3,33. Porque não é do seu agrado trazer aflições e tristeza aos filhos dos homens. Isso não agrada o coração de Deus, amado. Mas é preciso muitas vezes a gente passar por elas, porque é nelas que a gente aprende, é nelas que a gente cresce, é nela que a gente fortalece a nossa fé, e é nela que a gente sai crendo mais e mais. Amém, igreja?
Terceira coisa, querido, a fidelidade de Deus me salvará. A fidelidade de Deus me salvará. Deus é fiel. Deus é fiel, querido. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Lamentações 3:25 diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Presta atenção, tem um parênteses que eu quero fazer aqui. Você leu o versículo? Amém. Amém? Amém. Preste bem atenção, porque o versículo 25 aqui, ele está dizendo assim, que o Senhor é bom para aqueles cuja esperança, para aqueles que esperam no Senhor. Deus é fiel para com aqueles que esperam nele e para aqueles que o buscam. Presta atenção, igreja. Presta atenção, eu me agarro na palavra que Deus é fiel, mas eu não sou fiel com o Senhor, eu não retribuo, eu não o busco nunca, eu não, querido, quero saber do que Deus tem proposto, eu simplesmente faço o que me dá na telha e acabou. Não espere fidelidade no Senhor, não espere, querido, que a palavra de Deus se cumpra. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte para que a bênção lhe alcance. Você não está fazendo a sua parte para que a promessa se cumpra na tua vida. Toda promessa, querido, tem um si. Toda promessa tem um si. Toda profecia na tua vida é si. Deus já tinha profetizado na minha vida por 3 pessoas diferentes. Uma delas foi a minha esposa, mas por mais 2 pessoas diferentes e distintas, que Deus estava me ungindo. Deus estava derramando uma unção pastoral sobre a minha vida. Sabe o que acontece, querido? Se eu não tivesse feito a minha parte para que isso se cumprir, eu estaria até hoje esperando. E não vai se cumprir. Por quê? Como é que a palavra de Deus vai se cumprir, querido, se você não fez a sua parte? Você começa num trabalho, certo? Aí o patrão fala assim: olha, eu vou lhe pagar tanto no final do mês. Aí você vai e não vai trabalhar nenhum dia. Chega no final do mês, você quer o seu salário. Você acha que ele vai te pagar, querido? Ele vai falar: você não cumpriu, querido. Você não trabalhou o mês inteiro, agora você quer receber? A gente faz isso com Deus. Eu não faço nada, não obedeço nada, não consulto Deus em nada. Faço, quando dá errado eu vou reclamar com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu? Ele olha para você e fala assim: você não me perguntou nada, querido. Você não me buscou. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, amado? E é a fidelidade de Deus, amado, que nos salva. É ela. Tanto é que Jeremias diz em Lamentações: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A quarta coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, amado: não tem jeito. Quando você está enfiado na lama, quando você está dentro de um local, dentro de uma cisterna, como ele estava aqui, mas às vezes nós estamos disso na nossa vida, que a gente olha e não tem saída para lado nenhum. Já reparou? Não é verdade? A saída é por cima, querido. Basta olhar para o alto. Deus está ali olhando com a mão estendida, esperando você olhar para Ele. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Quando eu chego, amado, o ponto mais baixo da vida, não tenho a quem recorrer senão a Deus. E aí, amado, erguerei meu coração, as minhas mãos e caçarei a sua fidelidade. Lamentações 3, 40 e 41 diz assim: examinemos, e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, antes de voltar com o Senhor, eu tenho que fazer o quê? Me examinar. E depois colocar à prova os meus caminhos, colocar diante de Deus. Versículo 41: levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus. Querido, é nos céus, é em Deus que você vai buscar saída para o que você está passando hoje. Amém. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes a gente está no fundo do poço, na área financeira. Aí eu quero buscar no gerente de banco. O gerente do banco é a minha solução. Vou lá nele porque ele é um grande amigo meu de infância. Lamento te dar essa notícia, tá? Mas a esperança não está nele.
Deixa eu falar uma coisa para você, querido, para que você entenda. Quando eu chego num lugar desse, eu olho para todos os lados. Pode parecer que tem saída, mas não tem. Aí eu vou mais fundo ainda, tá? Mas a gente sempre tenta sair pelas laterais. Que coisa, né, rapaz? Preste bem atenção, amado, que eu quero falar um negócio para você. Deus está mandando dizer a você o seguinte: presta atenção. Sua saída, querido, não está no gerente de banco. Sua saída, meu amado, não está no landlord. Sua saída, querido, não está se mover de um país para o outro. A tua saída, querido, está se você se conectar com o Senhor, buscar a resposta nele, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Já vi pessoas, querido, mudarem de um lugar para o outro e ficar pior. Por quê? Não buscou a Deus. Está falando de quem, pastor? De mim mesmo. Esse aqui é o que vos fala. É, querido. Fala Deus. Deus revela, é isso mesmo, fala Deus. Deus revela, querido. Deus revela. Os servos de Deus erram e Deus traz a revelação, os erros dos servos. Isso é um Deus maravilhoso. Falei para minha esposa: vamos para Portugal, porque lá é a situação. Tem que ver o emprego que me espera lá, querido. Oh. Minha esposa falou assim, muito sábia, ela falou assim: não vejo isso com bons olhos. Não é para a gente ir. Claro que é. A porta está se abrindo lá. Aqui a princípio está tudo fechado, então a saída é lá. Não tinha dinheiro para ir para Portugal, aí de repente o dinheiro aparece. Oh, Jesus. Fui para Portugal 6 meses desempregado, morando de favor na casa de pessoas ímpias. Onde eu não tinha dinheiro para nada, dependendo da misericórdia de Deus para comer, porque Deus, quando manda, até o diabo obedece. Então Deus não deixou faltar o pão, mas passar por agonias, por coisas assim tremendas, onde nós estávamos, tinha criança, e a pessoa vinha com a criança com um lanche do McDonald's na mão. Meu filho era menor. Provavelmente olhava para aquele cestinho do McDonald's, para aquela bolsinha do McDonald's que a pessoa estava chegando, como toda e qualquer criança sentia vontade. E eu não podia fazer nada. Adiantava falar assim: Deus, por que o Senhor permitiu isso? A escolha foi minha, não foi de Deus. Mas eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus diz que vale a pena. A palavra diz assim: valeu a pena eu ter sido afligido. Porque é ali onde eu aprendo os teus estatutos, as tuas leis, a tua palavra. Amém. Quando eu voltei para Londres, no dia seguinte eu estava trabalhando. Então, amados, presta atenção. Se Deus não falar com você, querido, não faça nada. Receba essa palavra desse humilde profeta que está aqui diante de vocês hoje. Por experiência própria, por ter buscado conhecer cada vez mais esse Deus que eu tenho servido. Não se movam por circunstâncias e nem por sentimentos, querido. Porque o coração do homem é enganoso. Começa a se mover pela palavra do Senhor, igreja. Amém. Começa a se mover pela palavra de Deus. Começa a se mover pela palavra de Deus. O acesso único é para cima. No fundo do poço, amado, não há outro lugar para olhar. Não temos acesso para sair.
não tem o que fazer. É nesse lugar que muita gente encontra Deus. Olha o que diz Davi, querido, presta atenção nisso. Eu já estou terminando a mensagem. O Salmo 121. Olha o que ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde há de vir o meu socorro? O meu socorro vem de Jeová, que fez o céu e a terra. E não permitirá que o teu pé vacile. Não dormitará aquele que te guarda. Este que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Isso aqui é um Deus apaixonado por você e por mim, igreja. É um Deus que não dorme. É um Deus que não cochila, não dormita, porque Ele tem guardado o Israel dele. Você, igreja, é o Israel de Deus nessa noite. Deus tem guardado a tua vida. Se Deus tem guardado a tua vida até hoje, tem te dado o melhor dessa terra, não tem permitido que você passe fome. Presta atenção, igreja. Pare de olhar para as circunstâncias. As circunstâncias não querem dizer nada, elas passam. Mas a palavra que o Senhor tem ao teu respeito, isso não passa e não vai cair por terra nunca. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Olha o que Jeremias diz, querido, em Lamentações 3, versículo 55. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Querido, isso aqui é algo maravilhoso. Eu vejo pessoas como eu e como você que chegaram no fundo do poço, no meio do lamaçal, e olharam e não tinha saída para lugar nenhum, mas buscaram saída naquele único que poderia livrá-los da morte, que é o Senhor. O único que poderia livrar, querido, Jeremias dessa situação era o Senhor. Eu não sei como você está passando hoje, igreja, mas eu quero dizer para você que o único que pode te tirar dessa situação é o Senhor. Pare de buscar. Pare de buscar nas coisas e nas pessoas. Comece a buscar em Deus. Pare de buscar nas coisas e nas pessoas. Presta atenção, quando eu falo de pessoas, muitas vezes é porque eu confio. A palavra diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio em Jeová Sabaoth, no Senhor dos Exércitos. Muitas vezes eu confio no meu gerente do banco. Muitas vezes eu confio no meu landlord. Muitas vezes eu confio nas pessoas da minha família. Muitas vezes eu deixo de confiar no Senhor. E o Senhor tem colocado autoridade sobre a vida de vocês. Busque essas pessoas. Busque o seu discipulador. Busque a sua discipuladora. Ore. Abra o seu coração. Desmanche. Porque Deus vai falar com você, querido. Presta atenção. Presta atenção. Deus estava usando uma pessoa, o profeta Jeremias, para falar uma nação. E o povo não escutava. E ainda matou Jeremias. Presta atenção, igreja. A minha oração é para que o Senhor abra nossos ouvidos nessa noite, para que a gente passe a escutar a voz dEle e deixe de escutar as vozes desse mundo. Porque às vezes é mais fácil a gente escutar todo mundo menos o Senhor. Você está entendendo, querido? Então presta atenção. Isso deve ser a nossa prática, até se tornar o nosso modo de viver. A solução, amado, do nosso problema não estão nas coisas. Mas presta atenção, amado. Busque nele, pois é o único que pode resolver o seu problema e o meu, sem que haja uma consequência ruim para mim e para você. Olha o que diz Colossenses 3, versículo 1 e 2. Se portanto foste, preste bem atenção, igreja. Se portanto foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas da onde, amado? Lá de cima. Lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que estão sobre a terra. Olha que coisa, querido.
deixa eu fazer uma pergunta, igreja. Você já ressuscitou em Cristo Jesus? Amém? Amém. Glória a Deus, alguns ressuscitaram. Vou dar mais uma chance para ver se mais gente ressuscitou, Senhor. Vocês já ressuscitaram em Cristo Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então, amada, a palavra está dizendo, Paulo nos ensina o seguinte: comece a buscar em Deus, comece a buscar as coisas no alto, comece a buscar as coisas que vêm de Deus, comece a buscar em Deus a solução. Pare de buscar as coisas desse mundo, comece a buscar em Deus, igreja. Deus está ali pronto para te abençoar, Deus está ali pronto para atender ao teu pedido e à tua oração, ao teu pedido de socorro, e você pede a todos, menos a Ele. Presta atenção. Vem milhões de pensamentos na sua cabeça, milhões de decisões que você poderia tomar, mas você é incapaz de buscar qual é o pensamento que Deus tem a teu respeito. Que a palavra diz que são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas para isso, querido, o versículo continua: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu os ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, somente quando vocês me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, do Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas para Deus mudar a tua sorte, para Deus te escutar, você tem que se aproximar dEle. Amém. Você tem que buscar nele a solução. Para de buscar as coisas. Para de olhar e querer se mover por causa das circunstâncias. Porque as circunstâncias fazem parte desse mundo e elas não vão mudar. Presta atenção, querido. Preste bem atenção. Deus está querendo se aproximar de você, igreja. Deus está querendo ter relacionamento contigo, íntimo, de pai para filho. Permita que o Senhor entre na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Presta atenção. Estávamos falando de Jeremias, que estava no fundo do poço, não é verdade? Verdade. No meio da lama, não é isso mesmo? Amém. Presta atenção, amado, porque Deus levanta um estrangeiro. Não era ninguém do povo dele não, viu, querido? Deus levanta um estrangeiro. Preste bem atenção nisso. Que busca o rei e pede autorização para buscar Jeremias, e o rei aceita, querido. Presta atenção, sabe por que o rei aceita? Porque quando a gente busca no Senhor a solução, aqueles que buscam no Senhor a solução e a resposta sabem e creem que o coração do rei está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer, querido. Por isso o rei aceitou. Presta atenção, Jeremias atolado na lama, sente quando uma corda, querido, cai na sua cabeça. O socorro chegara, começando agora uma nova etapa na vida de Jeremias, por cima e sem limites, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Para que você entenda melhor, acompanhe comigo, Jeremias 38, versículo 8 em diante, diz assim: e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos de roupa velha e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e essas roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Querido, Jeremias saiu do poço, da lama, para consolidar dali em diante o seu ministério profético, querido. Por quê? Porque ele buscou em Deus. Ele não buscou nas coisas.
Presta atenção, uma das pessoas que eu falei aqui que passou por situação parecida com essa foi José do Egito. Sabe o que José do Egito fala? Quando ele traz a revelação do sonho do copeiro, que o copeiro está sendo restituído ao seu cargo, ele diz assim: copeiro, não te esqueçam de mim. Sabe qual é a primeira coisa que o copeiro faz? Esquece de José, querido. Você sabe por quê? Porque a solução não estava no copeiro, a solução estava em Deus. Deus precisava moldar o caráter de José. Por isso José tinha que permanecer um pouco ali, mas Deus não deixava de abençoá-lo. Deus não deixava de abençoar onde as mãos de José tocavam. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Preste bem atenção. Quem sabe hoje, querido, você esteja se sentindo no fundo do poço, atolado nos problemas, assim como nós vimos aqui Jeremias, e você olhe e não vê uma solução para os seus problemas, ou a solução que você vê é sua. Preste bem atenção nisso. A princípio não tinha saída, mas você já arrumou uma. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus está pronto. Ele já jogou a corda. Agora você tem que ver a corda e pegar. Você tem que ver a corda e pegar. Você, igreja, tem que ver a corda e pegar. Presta atenção no que diz o salmista no Salmo 40, versículo de 1 a 3, diz assim: coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, aleluia, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Fica de pé, igreja, por favor.